Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nesta edição do Alesp em Pauta, vamos debater os benefícios e o impacto positivo da aprovação do projeto de lei de número 1328 de 2023, de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, que atualizou o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal do Estado de São Paulo. Na prática, as novas diretrizes desta propositura visam adequar os repasses da nota fiscal paulista para entidades assistenciais ligadas ao terceiro setor. Para isso, recebemos dois convidados especiais aqui no estúdio que participaram do processo de discussão deste projeto aqui na Alesp. Comigo, no estúdio, Henrique Martins, administrador da Casa dos Velhinhos, Dona Adelaide de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Obrigado, Henrique, pela participação. E de forma remota, conversamos também com o professor Eduardo Viana, coordenador do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e diretor executivo da Associação Comunidade de Mãos Dadas. Obrigada, Henrique e professor Eduardo, pelas presenças. Olá, nós que agradecemos o convite da Alesp, da TV Alesp, para estarmos juntos debatendo um assunto tão importante que é a cidadania fiscal e a solidariedade. Obrigado pelo convite mais uma vez. Antes de iniciarmos esse debate, vamos falar um pouquinho sobre o projeto, então, e depois a gente entra em mais detalhes. Esse projeto em questão, ele foi aprovado durante a última sessão plenária do primeiro semestre de 2024 aqui na Alesp. Antes da discussão e votação pelos deputados, esse PL passou por debate em uma audiência pública realizada aqui no Parlamento Paulista e contou com a participação de várias entidades sociais beneficiadas pelos repasses do programa da Nota Fiscal Paulista. Na ocasião, foram debatidos temas como os impactos sofridos pelo programa de repasses diante da reforma tributária. Em âmbito federal, definiu-se que ICMS, o imposto estadual, e ISS, o imposto municipal, serão unificados, tornando-se o IBS. A gente vai explicar ao longo do programa isso. E na prática, as entidades têm receio de sofrerem ainda mais dificuldades para ter acesso aos créditos. Antes de iniciarmos o debate, como eu falei, nós vamos ouvir a deputada Carla Morando falando sobre a aprovação deste projeto. Com esse projeto, ele vai ter uma facilidade muito maior pelo convênio que será feito entre as entidades do terceiro setor e a Secretaria da Fazenda, para poder equacionar toda essa questão tributária. Então, no próprio caixa, lá na boca do caixa, esse CNPJ da entidade pelo comércio já vai diretamente para a conta da entidade. Isso vai facilitar muito e todas essas pessoas vão poder atender o que realmente a entidade faz. Então, é um ganho muito grande. Agora, alguns dias atrás, nós tivemos essa audiência, as pessoas estavam numa expectativa bastante grande e nós conseguimos agora emplacar aí com aprovação unânime, né, de todos os deputados, sem nenhum óbice, sem emendas, para que isso seja realmente executado no Estado. Henrique, como que foi a participação na audiência pública realizada aqui na Alesp, como a deputada falou? Foi muito bom, né? Porque você desenvolver um trabalho social e ter esse reconhecimento, né? Ter essa defesa desse trabalho social, né? Que sempre a sociedade sempre necessitou e mais do que nunca hoje, né? Por conta da adequação de todas as instituições. Hoje não é simplesmente um trabalho assistencial onde uma cama, uma refeição, não, tem toda uma legislação, né, de adequação com equipes de trabalho, com a formalização desse trabalho, requer assim, muitos recursos. E a correria, né, das instituições, de uma forma geral, pelos recursos, está cada vez mais extenuante, porque a cada vez mais você necessita, né, de todo um amparo, né, profissional, de todo um amparo atendendo toda a legislação que demanda cuidar de uma vida, né, tanto física quanto, né, de uma forma geral, né,
e ter a certeza de que esse recurso vem é muito bom, nos dá uma certa garantia. A luta por esse recurso está muito fragilizada pelas instituições. Raramente uma instituição tem uma equipe de trabalho exclusivamente para a captação de recursos. Professor Eduardo, queria também a sua opinião nessa audiência pública, debater esse tema tão importante, a audiência que foi realizada antes da votação, aprovação do PL. Olha, a audiência pública foi impressionante, o momento em que nós vivemos dentro da Alesp. Cabe ressaltar que essa quarta audiência pública que a gente consegue, em parceria com a Alesp, realizar dentro da instituição, quarta na nossa história desde 2015 para cá. E, mais uma vez, nesse momento delicado que nós estamos vivendo, com reforma tributária, onde haverá a extinção do ICMS, portanto, há um risco eminente se aproximando ao programa Nota Fiscal Paulista. A questão que a deputada Carla Morando trouxe muitíssimo bem, no sentido de facilitar o acesso a essa renúncia fiscal, né, que é o crédito que aquele consumo, aquela nota fiscal representa, tanto para o cidadão como para a entidade que ele decide apoiar, de tal forma que essa audiência pôde, com mais de 500 pessoas vindas de todo o estado de São Paulo, mobilizadas pelo movimento, pelo MACF, Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal, onde nós somos um dos colaboradores apenas, nós temos uma rede muito forte se articulando a favor do programa Nota Fiscal Paulista, de tal forma que nós juntamos com essa proposta interessantíssima do PL 1328, que já foi votado, trazendo uma facilidade a mais. Hoje nós temos a modalidade do doador automático, já disponível no sistema. Nós temos a modalidade da doação papel, né, a possibilidade de depositar na urna para aquela instituição, e a deputada Carla Morando traz esse recurso através do PL, que é, de forma digital, a destinação também diretamente, a partir da manifestação daquele cidadão paulista no ato da compra, quero doar para essa instituição, por favor. E aí ele sinaliza e automaticamente a empresa envolvida naquele fornecimento de mercadoria identifica a instituição que é e faz a doação automatizada. Isso traz ainda um fluxo ainda maior de potenciais recursos novos, uma vez que hoje muitos cidadãos não quer levar o papel ou não quer fazer uma doação apresentando o seu CPF, ele quer guardar os dados para ele por questão de segurança de dados, passa-se a ter mais uma opção que é muito poderosa para fazer com que os recursos cheguem às causas sociais do Estado de São Paulo. E aí eu quero trazer um dado já, Priscila, importante, claro, que é o seguinte: para cada real que vai para o terceiro setor, para a filantropia, retornam 7 a 9 reais em serviços de alto impacto, né? É uma pesquisa realizada pelo Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas que mostra o poder que existe quando a gente se une em rede. Vejam que o programa Nota Fiscal Paulista, você tem de um lado o governo, o cidadão comum, a empresa e as organizações do terceiro setor. As organizações filantrópicas são 4 partes envolvidas nessa grande rede para fazer com que as causas sejam cada vez mais potencializadas no seu impacto. Portanto, essa audiência foi decisiva, tanto para nós como para a Alesp, que faz um exercício da sua função primordial, que é fazer a democracia paulista ser cada vez mais forte através da participação das pessoas. Isso foi muito legal nessa audiência.
Eduardo, e essa questão que você fala de unir em rede, né, que são 4 frentes trabalhando juntas, vem muito ao que o Henrique citou aqui no início do programa, né, de que muitas das entidades não têm uma equipe que vale se preocupar com a questão da nota, os repasses, e a aprovação desse projeto facilita e muito o trabalho dessas entidades, é uma demanda a menos, né? É verdade. E o que acontece, olha que inteligência que se propõe a acontecer, é que a gente gaste menos recurso no meio, certo? Nas operações intermediárias e mais recurso na causa, no fim, no objetivo, no propósito, na missão da organização. Porque quando você potencializa através de recursos tecnológicos a chegada do recurso a baixo custo, você faz com que os recursos cheguem a quem mais precisa. Porque essa é a função da filantropia. Veja que nós estamos falando de uma enormidade de instituições, nós estamos falando de Santas Casas, de APAES, de instituições que trabalham com a pessoa idosa, com a criança e o adolescente, a proteção animal, a área da cultura, né? São quase 4.000 organizações espalhadas pelos 645 municípios do estado de São Paulo, que recebem esses recursos de forma decisiva para que essa missão seja cumprida. E isso é muito importante. Você gasta menos no meio e mais na causa. E a eficácia passa a ser ainda maior. E essa eficácia ainda maior beneficia a quem vocês atendem, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Henrique, como é que funciona o trabalho da casa, quem são as pessoas, os velhinhos que vocês atendem, como é que é a rotina de vocês? Bom, o nosso atendimento, ele passa, né, por uma tipificação do atendido. Pessoas em vulnerabilidade social, pessoal, maus tratos, abandono e morador de rua. Então, são pessoas que chegam, né, à terceira idade sem o mínimo de condições de sua manutenção de vida, sem o mínimo de condições de moradia, sem o mínimo de condições de cuidar de sua saúde e de sua dignidade. Quando se fala em abandono e maus tratos, não significa que necessariamente os familiares maltratam fisicamente, né, ou abandonam, né, sem o mínimo de zelo pelos seus queridos. Não, os filhos precisam ir para o mercado de trabalho. Não tem como montar uma estrutura para ter um atendimento para o seu ente querido quando eles se ausentam para o seu trabalho. Então isso é abandono, é maus tratos. Uma queda de uma pessoa fragilizada, né, na saúde e mentalmente, leva a um óbito dentro da sua própria casa. Aqueles que têm ainda uma residência, aqueles que têm um vínculo ainda com seus familiares. Mas o quadro se apresenta de tal forma que uma grande maioria, mas uma grande maioria mesmo, não tem nem esse mínimo de estrutura, né, familiar e de proteção. São seres que moram sozinhos, outros que estão na rua, outros que já estão num quadro de abandono, às vezes há décadas. Então, esse é o nosso público. Como é que nós conseguimos atender? Justamente, vamos dizer, com reconhecimento, né, dos órgãos municipais, inicialmente, né, e pelo Estado e pelo governo federal, onde você, uma vez devidamente reconhecido, você tem isenção, inclusive, da parte patronal dos trabalhadores da casa. No termo de parceria com o município e com o Estado, a gente consegue uma verba que hoje atende em torno de 50% da necessidade, né? Mas aí vem bazares, doações, apoiadores, é uma concha de retalho sempre a ser completada mês a mês. Então, você acorda no dia 1º, né, anteontem, sabendo que você tem um déficit de 50% praticamente da necessidade de recurso. Quando essas pessoas vêm para a instituição, vêm devidamente
vamos dizer, amparadas pela legislação e a casa se torna, né, de certa forma, protetora daquelas pessoas, com a legislação lhe garantindo tudo que são direitos para que ele tenha realmente, vamos dizer, uma condição digna de vida. Para isso, a instituição ela tem que ter quadros diversos de trabalhadores, que passa por equipe técnica, por cuidados, por higienização, trabalhadores no bazar, para captação de recurso. Falando da Casa Velha Dona Adelaide, hoje atende 30 moradores e tem 44 colaboradores, sendo 40 CLT devidamente amparados, né, pela legislação, não existe essa ideia de que num trabalho filantrópico é todo mundo voluntário, isso não existe. Voluntário é a formação da diretoria, da qual eu faço parte. Então, tem 12 pessoas na diretoria que são voluntários e eu, hoje, como administrador e representante legal da diretoria, sou voluntário integral na casa. O restante, tenho 40 CLT e 4 profissionais com um contrato terceirizado, que passa pelo geriatra, pela assistência, pelo psicólogo, pela fono e pelo perdão. Nutricionista, de repente? É um outro prestador de serviço que me escapou o nome agora. Então, são 4 pessoas que são um contrato terceirizado. Para você atender devidamente, o morador, muitas pessoas têm assim, mas eu vou trabalhar voluntariamente e tal. Sim, pode trabalhar voluntariamente em atividades lúdicas, em passeios, em, vamos dizer, entretenimento, né, em levar para passeios, enfim, fornecer o máximo possível de adesão da sociedade para com os moradores, mas no amparo é tudo na mão de profissionais. Eduardo, e é importante a gente percebe, né, com essa fala do Henrique, que com uma estrutura tão grande, né, e existem outras entidades, se a gente pegar exemplo de uma Santa Casa, de uma PAI, que trabalham com maior número de pessoas, maior número de profissionais, a importância dessa facilidade do repasse da nota fiscal paulista, né? Sim, sem dúvida. Veja que essa bela explicação que o Henrique deu do funcionamento da organização que ele lidera demonstra aquele número que eu falava há pouco, que para cada real que chega na instituição, sim, a gente devolve R$7 em serviços de alto impacto. É justamente isso que o Henrique está falando. Se o Estado tivesse que, vamos dizer, ser um mantenedor de uma instituição desta, ele teria que gastar 7 vezes mais, né? E é isso que o terceiro setor, ele surge, inclusive, com esse nome, terceiro setor, filantropia, justamente porque quando começa a se estudar as forças do Estado, a força do mercado, percebe-se que um terceiro setor, além do Estado e além do mercado, precisava ser organizado, ter um amparo regulatório. Isso na década de 70 do século passado, sendo que a filantropia existe no Brasil há mais de 500 anos, né? Praticamente. Porque o primeiro caso é a Santa Casa de Santos, né? A minha terra, 1543, praticamente 5 séculos. Primeiro caso oficial, onde um hospital organizado pela sociedade civil oferece serviços ao público gratuitamente. Vejam, para registrar essa importância do que o Henrique fala, né? De onde saíram as vacinas da Covid no Brasil, em 2 instituições filantrópicas. Instituto Butantan, criado por um médico, Fundação Oswaldo Cruz, criado por outro médico. Vejam, pessoal, o que acontece. Enquanto as empresas dos outros países estavam preocupadas com as razões delas, de produzir as vacinas para o seu próprio
território, o que resolveu no Brasil, no prazo mais rápido, foram as instituições do terceiro setor começar a produzir as vacinas em território nacional. Depois que as populações dos outros países começaram a ser atendidas, é que as importações da vacina chegaram. Enquanto isso, uma solução nossa, do nosso povo, gente que nasceu aqui, se preocupou em deixar um legado, como a Fiocruz e o Butantan, e arregaçaram as mangas para produzir as vacinas. Claro que o Estado teve que comprar e pagar por elas de novo a rede, né? E da onde vem o recurso do Estado, se não do pagamento do imposto, que depende do cidadão comum que paga seu imposto e das empresas que recolhem seus impostos. Ou seja, o que nós chamamos a atenção é para essa mentalidade de rede funcionando bem, para que a sociedade possa evoluir, melhorar o IDH, melhorar o desenvolvimento sustentável, para que todos tenham um futuro desejável muito melhor. Então, parabéns, Henrique, por essa fala sua. Obrigado. Porque a gente consegue materializar tudo quando ele fala assim, falta 50% do orçamento e a gente tem que fazer um grande mutirão. Eu passo por isso também na Associação Mãos Dadas, gostaria até foco é defender os... Gostaria até de perguntar para você já, aproveitando esse gancho, o trabalho da associação também. Sim. A Associação Comunidade de Mãos Dadas tem como missão defender os direitos da criança e do adolescente. Então, a gente desenvolve uma série de projetos e programas para que as crianças com maior vulnerabilidade sejam impactadas com a nossa missão. Na prática, por exemplo, nós estamos aí há 2 anos num grande programa de capacitação, de melhoria dos conselhos tutelares. O Estado de São Paulo tem 722 conselhos tutelares espalhados pelos 645 municípios. Então, nós estamos trazendo recursos da Nota Fiscal Paulista, recursos do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, para fazer com que a ação conselheira seja cada vez mais aprimorada, mais efetiva, e faça com que direito à educação, à convivência familiar, à alimentação, o direito de brincar, todos os direitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, de fato chegam, é o que nós chamamos de garantia de direitos, né? Em que as crianças e os adolescentes, isso já extrapolou até o Estado de São Paulo, porque uma parte do nosso programa é presencial e uma parte é virtual. Então, todo o conhecimento que a gente está levando pelo Estado de São Paulo presencialmente, nós estamos também lançando na internet. Por quê? Tanto no nosso site como no nosso canal do YouTube, no acmd.org.br. Ali ficam os vídeos sobre quais são as boas práticas para fazer essa garantia de direito chegar, o que o Conselho Tutelar deve fazer e não deve fazer, como pode ser a ação conselheira cada vez mais presente, por exemplo, para prevenir as questões do bullying nas escolas, o cyberbullying nas redes sociais, que são questões que atingem a saúde mental das crianças e dos adolescentes hoje de uma forma muito severa, e nós só poderíamos chegar a todo este êxito, né? Nós estivemos nas cidades polo do Estado de São Paulo, os nossos vídeos já estão com mais de 1.500 views dos conselheiros tutelares. Vejam que nós temos 722 conselhos, mas os nossos vídeos aula, vamos dizer assim, estão sendo vistos em quase o dobro do número de conselhos que existem no Estado de São Paulo. E outros conselhos, Brasil afora, estão vindo participar deste processo naquilo que pode ser virtual, porque tudo é gratuito, tudo é custo zero para este conselheiro que precisa aprimorar a sua ação conselheira. Para dar um exemplo, né? Estou trazendo a vocês esses exemplos para fazer entender como os recursos da Nota Fiscal Paulista são tão importantes para abastecer. Esse projeto ele teve uma fase que foi fomentado pelo Conselho, pelo CONDECA, Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente,
E hoje nós estamos numa fase, enquanto o CONDEC está analisando o segundo ano, nós estamos numa fase onde os recursos próprios da Associação Mãos Dadas, que são captados através da Nota Fiscal Paulista, possam continuar chegando nas crianças que estão numa situação mais delicada, mais vulnerável. Basicamente é isso. Não sei se eu consegui fazer. Conseguiu, e a gente vai continuar aprofundando. Nós estamos acompanhando imagens da audiência pública no Paulo Kobayashi, lotado aqui nesse momento, o momento que a deputada Carla Morando faz as suas explanações, e a gente vê muita gente envolvida realmente nesse assunto que é de importância e de grande relevância. Você deu exemplos, Eduardo, né? E é importante a gente destacar e também falar ao longo do programa, né, Henrique, de como esses recursos eles são utilizados. Mas como que esses recursos da Nota Fiscal Paulista, Henrique, eu vou começar por você, eles chegam até a entidade? No momento que eu faço uma compra e falo, ó, eu quero destinar, não quero colocar o CPF, eu quero colocar o CPF, mas quero destinar para a entidade que o Henrique dirige. Como é que chega para a entidade esses recursos? Como é que chegam? Então, essa captação passa, como o Eduardo exemplificou, vamos dizer, a adesão já, né, de pessoas na causa, que elas mesmo, uma vez aderindo, quando da compra, já vai direto para a instituição. Então, ele tem a negativa do seu benefício, passando o benefício para a instituição. E tem também empresas que, aqueles que não querem, no caso, usufruir, né, da Nota Fiscal Paulista, aquele cupom sem identificação do CPF vem para a instituição e a gente lança esses cupons, né, no CNPJ da casa, uma vez que a casa já está cadastrada, né, pela Nota Fiscal Paulista. São as duas formas que a gente tem hoje. Essa nova modalidade vai alavancar, assim, lógico que vai ter que ter a participação, né, Eduardo? Vai ter que ter o convencimento daqueles que estiverem na causa, mas uma vez essa adesão existindo, é muito fácil, né, para aquele que aderiu, né? Porque ele simplesmente vai falar, não, é para esse CNPJ, é para essa empresa, essa instituição que eu conheço. É uma adesão muito rápida e muito fácil, né? Não tem a mão de obra, no caso, dentro da instituição, que é muito difícil. Vamos dizer, de repente, para você captar um recurso, você precisaria montar toda uma estrutura que, às vezes, fica incompatível. E você ter uma equipe trabalhando que não seja fidelizada na casa, né? Como colaborador mesmo, você trabalhar com um voluntário, não funciona. Porque uma hora ele pode, outra hora ele não pode, e sem críticas nenhuma, que o voluntariado é muito bom, é muito... nós temos um ímpeto voluntário aqui no nosso país maravilhoso, haja visto eu e tantas centenas de pessoas que eu conheço que fazem isso gratuitamente e voluntariamente há décadas, né? Eu mesmo tenho envolvimento nessa causa 44 anos, 4 décadas e 4 anos. Então, essa adesão, esse trabalho voluntário é muito forte aqui no nosso país. Mas ele não se fideliza, né, Eduardo? Porque as pessoas têm seus próprios problemas, suas próprias demandas, e nem sempre eles podem estar disponíveis. Então, se conseguir a captação com o mínimo, como o Eduardo falou, com o mínimo de evasão de recursos da instituição e o mínimo de trabalho e tempo, né, vai facilitar muito. Eduardo? Muito. O Henrique, sim, é importante, viu, isso que o Henrique está falando, o trabalho voluntário, ele é muito importante para as organizações, porém, quando você precisa de uma rotina, de um processo profissional envolvido, é nada mais justo que essa pessoa que se dedica 44, 40 horas por semana tenha o seu tempo remunerado, né?
o voluntariado ele não atende exatamente a essa carga horária extensa de uma atividade que é essencial. Vou dar um exemplo, o caso do Henrique, me corrija, Henrique, mas se você não tiver a equipe de saúde envolvida para receitar um determinado medicamento no momento em que há um diagnóstico sendo colocado e com uma certa urgência. Se você não tiver profissionais ali para administrar adequadamente, você não consegue. Os nossos professores, por exemplo, que percorrem o estado de São Paulo fazendo as capacitações dos conselhos tutelares. São recursos que você não pode... eu consigo voluntariamente dar uma live, acompanhar uma ou outra, mas sistematicamente esses profissionais precisam ser remunerados para tudo funcionar bem. E aí eu queria levantar um detalhe importantíssimo. Para essas organizações, você perguntou, Priscila, muito bem, como funciona para chegar lá. O primeiro passo é que o Estado nos dê uma chancela, chama CRCE, Certificado de Registro das Entidades. Tá? Ou seja, para você estar apto a receber esse recurso, primeiro o Estado tem que auditar a diretoria, a idoneidade, a existência da organização de forma com seus alvarás, com seus AVCBs, com toda a regulamentação necessária para que o Estado, a corregedoria do Estado emita o chamado CRCE. Com esse certificado, você vai à tua região lá, se for a DRADES, né, a Diretoria da Assistência Social, ou se for educacional, a Diretoria de Ensino e assim por diante, você diz, olha, eu estou reconhecido pelo Estado como uma instituição séria. Você pode, por favor, enviar para a Secretaria da Fazenda a informação que eu estou pleiteando entrar no programa Nota Fiscal Paulista? Então, existe toda uma auditoria anterior que a cada mudança de diretoria nós temos que apresentar toda a documentação novamente para dizer que aqueles diretores têm respaldo, idoneidade para lidar com esses recursos, há toda uma complexidade por trás, uma seriedade por trás, para que as pessoas possam confiar. Porque, veja, na essência, nós estamos falando de doação. Na essência, é o cidadão abrindo mão, o Henrique lembrou muito bem. O cidadão, ele abre mão daquela renúncia fiscal, da nota fiscal dele, que seria para ele no programa Nota Fiscal Paulista. Ele fala, não, eu quero apoiar a causa dos idosos, eu quero apoiar a causa da criança e do adolescente. Então, por favor, destine esta renúncia fiscal, que seria minha, cidadão, para essa instituição, por favor. Então, a origem, o cidadão é fundamental nesse processo de doação. É um elo fundamental. Então, veja que bonito que é esse programa, e a gente tem que dar os devidos créditos, que o Estado de São Paulo criou um programa tão inteligente que hoje já se espalhou para 8 novos estados que já praticam algo equivalente ao programa Nota Fiscal Paulista. Por isso que nós voltamos à Alesp nessa 4ª audiência pública, junto com a deputada Carla Morando, para falar da questão da reforma tributária. Vamos entrar em detalhes. E ela ficou... Vou te interromper um pouquinho, Eduardo, para a gente entrar em mais detalhes no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo. Fique com a gente acompanhando o Alesp em Pauta, que a gente já volta a conversar. A gente espera você. Até mais.
O Alesp em Pauta já está de volta e nesta edição estamos falando sobre a aprovação aqui na Alesp do novo programa de cidadania fiscal com foco em agilizar os repasses de créditos da nota fiscal paulista para entidades do terceiro setor. É um projeto de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB. E nós falávamos antes do intervalo da importância, né, Eduardo e Henrique, de nós debatermos esse tipo de assunto aqui no estado de São Paulo, aprovarmos um projeto como esse e darmos exemplo para outros estados, para engajar outros estados a ter atitudes como essa, quem sabe, né, um futuro próximo também aprovarem projetos como este. Sim, sem dúvida, né? Nós vimos aí na questão da reforma tributária, Brasília fala muito do cashback, né, que é uma palavra do momento, etc. Veja que o programa Nota Fiscal Paulista faz isso há anos e muito bem feito, tanto para o cidadão comum como para o terceiro setor. Esse cashback vem não só em dinheiro, mas em serviços sociais, como eu disse há pouco, de alto impacto. E aí, Priscila, sabe o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa, contratamos uma equipe da Fundação Getúlio Vargas, altamente competente, para quantificar o que isso anualmente representa no estado de São Paulo. São 255 milhões de atendimentos por ano, e essa rede de 4.000 instituições presta ao cidadão comum. Entenda 255 milhões de atendimentos como uma situação assim. Por exemplo, o Henrique tem um residente na instituição dele. Se o médico faz um atendimento, depois a enfermeira ou o fisioterapeuta, cada movimento desse representa um atendimento, certo? No nosso caso, por exemplo, cada cidade que a gente vai, Piracicaba, Campinas, Ribeirão, Guarujá, Santos, cada cidade que nós vamos e levamos a defesa da criança e do adolescente, cada ato desse é um atendimento. Se você tem lá 250 conselheiros tutelares participando das nossas formações, são 250 atendimentos que estão sendo dados. 255 milhões de atendimentos anuais com os recursos da nota fiscal paulista. Então, é uma devolutiva, a gente tem que prestar contas. A sociedade tem que saber, tá, eu estou doando, mas o que vira isso, né? Então, esse é um dado que a gente fez questão de contratar uma equipe de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas para dar credibilidade, porque não é o Eduardo chegar aqui e falar, ou o Henrique em causa própria. Não, por favor, Instituto de Pesquisa, produza a realidade que nós vivemos, o que produz de benefícios, né? E essa pesquisa demonstra de uma forma muito clara. E aí, Priscila, me permita, quando nós estivemos a primeira vez com a deputada Carla Morando, já sabendo do PL ainda em fase de elaboração, de discussão, nós falamos a ela, deputada, em primeiro lugar, o nosso agradecimento por uma parlamentar paulista estar legislando sobre um programa tão importante. Mas eu quero fazer uma ressalva. Estamos todos sob risco, porque o ICMS vai ser extinto. E a Alesp precisa nos ajudar a trazer luz, através de uma audiência pública, a trazer luz sobre o novo imposto, o IDS, ser o novo mantenedor do programa Nota Fiscal Paulista. Porque isso é o mais importante neste momento. No sentido da gente garantir a partir de 2027, que é quando a transição de um imposto e outro começa a acontecer, para que as instituições, é isso que o Henrique falou no primeiro bloco, aquele déficit mensal que a gente tem que correr atrás, para aquilo não se agravar. E esse movimento da deputada Carla Morando foi importantíssimo esse movimento dela, de criar este PL, e ela já abraçou a causa de fazer incluir o IBS, seja no novo PL, seja no instrumento jurídico regulatório próprio, como esta continuidade
para que o programa Nota Fiscal Paulista não sofra interrupção. Henrique, isso que o Eduardo fala é de muita importância, porque é aquela questão, você fecha o mês já sabendo que tem que correr atrás de 50% que falta, né? Não é verdade. Agora, como deputada, Carla Morando, e anteriormente que eu a conheci como primeira dama do município, né, há 8 anos atrás, ela já se empenhou muito no trabalho social. Ela deu visibilidade, Eduardo, a 40 e poucas, 50 instituições que existem no município que eram praticamente desconhecidas. Então, ela conseguiu, através do Fundo Social de Solidariedade, dar visibilidade a todas essas instituições. Dar visibilidade e trazer também, no caso, o engajamento, né, de empresas e comércios de uma forma geral para com a necessidade que essas instituições já enfrentavam. Então, a vida, de certa forma, das instituições, eu falo de São Bernardo do Campo, mas hoje ela... No estado de São Paulo por completo, ela está no estado, né, de São Paulo. Olha como é abrangente o trabalho de uma pessoa que se envolve verdadeiramente, né? Então, o Fundo Social alavancou com veículos sem um centavo do município nem do estado, só com eventos promovidos na comemoração do aniversário da cidade, onde os convites eram pagos e esse recurso ia para as instituições em forma de veículos. Esse já foi o primeiro grande movimento que a Carla teve em São Bernardo do Campo. O engajamento dela hoje está a nível nacional, porque esse benefício, né, Eduardo, que tanto está sendo despertado, já não está no estado de São Paulo. Esse benefício vai ser alavancado para todos os estados brasileiros. Ninguém vai, de certa forma, frente a um trabalho voluntário, né, um trabalho social, perder essa oportunidade lícita. O Eduardo falou, vamos dizer, da geração de trabalhos que a casa desenvolve. Quando se pensa assim, bom, eu tenho 44 pessoas trabalhando na instituição. Essas 44 alimentam os seus núcleos familiares. Já tem 44 vezes 3, 5, já tem 200, 300. Né? O recurso dele, ele vai também gastar, seja numa manutenção de carro, seja, o recurso, ele vai para a sociedade. Tem 44 colaboradores, seus familiares, mas tem os moradores. Você não atende o morador. Eu sempre friso isso aí claramente e é verdade. Você atende o morador e seus familiares. Ao redor daquele acolhido na casa, às vezes tem 10, 20, 30 pessoas do seu núcleo familiar desesperadas, sem saber como lidar com aquela situação, tanto financeira quanto em espaço, né, de acolhimento, tanto em tudo que aquela pessoa... Então, quando você acolhe 30 pessoas, eu, sem sombra de dúvida, estou acolhendo 800, 700, 900 pessoas, só nos 30. Porque essas pessoas, esse núcleo familiar, ele usufrui de um conforto e um benefício em ver que o seu ente querido está acolhido numa casa digna. Então, a situação das filantropias, de uma forma geral, extrapola totalmente os números naquele núcleo, seja de criança, né, Eduardo? Seja de um dependente químico, seja de uma pessoa com deficiência física, extrapola, acolhe uma pessoa, mas o núcleo familiar está sendo acolhido. Então, sem sombra de dúvida, a multiplicação olha se não é 100 por 1, né, Eduardo? É muito, muito grande. É muito grande. Muito grande, muito grande. Só a casa, vamos dizer, aí eu vou falar da casa, do trabalho que eu desenvolvo e que outras casas também desenvolvem. Eu conheço as outras casas no município, não só de atendimento a
pessoa idosa, mas outras instituições que também desenvolvem, não com os acolhidos, mas com seus familiares. Então, a casa, hoje, nós temos o bazar, que nos beneficia com recursos, de 25% a 30% da necessidade do recurso necessário para o atendimento. Mas quando passa pelo bazar 1.000, 1.500 clientes, com seus núcleos familiares, com sua renda lícita, né, com seu recurso, né, de muito suor, ele consegue vestir seus filhos, consegue levar um sofá, consegue levar isso, consegue... Então, quando você transita 1.000 e poucas pessoas, com dignidade, você está acolhendo 5.000 pessoas. E aí vai muito... E se fechar o bazar, que é tão importante para a casa, fecha essa possibilidade da compra de itens com uma per capita que a pessoa tem. Então, não é só. A casa desenvolve um outro trabalho, fazendo merchandising? Não. Ela, desde 2016, todos os itens que vêm para nós, desde uma bengala, um andador, uma muleta, uma cadeira de banho, uma cadeira de roda e uma cama hospitalar, esses itens, a partir de 2016, falei, não vendo nada disso. Empresto gratuitamente. Em 8 anos, a casa emprestou em torno de uns 8.000 itens. Perdão. Em 8 anos, emprestou em torno de 4.000 itens. Que um item que você empresta, uma cama hospitalar, uma cadeira de roda, de banho, num núcleo, quando você fala em 4.000, você pode multiplicar por 5. Então, a casa, em 8 anos, assistiu 20.000 pessoas. Então, o trabalho voluntário, ele e filantrópico, né, Eduardo? Não tem, nesses itens não tem um centavo de cobrança, não tem uma cobrança, tem que devolver o mês que vem, não. Vai devolver quando não necessitar mais. E roda de uma forma impressionante, porque as pessoas que são, né, ajudadas, elas se preocupam com aquele outro que vai precisar na devolução do item dele. Então, o trabalho filantrópico no nosso país, só quem está no meio. Quem não está no meio, né, Eduardo ilustra muito bem, através de pesquisa, tudo, ele está muito no meio. É isso que eu estava falando, esses números, isso que você fala, né, Henrique, vão muito de encontro às pesquisas que o Eduardo citou. O R$1 que vira 7 e os 255 milhões de atendimentos, né, Eduardo? Tudo. Sim, e isso é tão impressionante, né, porque é como se fosse a multiplicação dos pães, né? É verdade. Verdade. Porque quando a gente faz com que esse compartilhar dos recursos, o compartilhar, a gente alcança a abundância e não a escassez. Verdade. Só que essa prática ela precisa ser cada vez mais intensa, mais frequentada por todos, porque existe e aí eu volto na pandemia. O que nós, se nós pudéssemos deixar um legado bom desta pandemia, chegar a uma conclusão boa desta pandemia, é que nós redescobrimos e ou todos nós saímos de uma situação extremamente grave juntos, ou saímos juntos, ou ninguém sai. E a pandemia deixou isso claro, algo que acontece lá do outro lado do mundo, de repente se espalha numa velocidade mortal, onde nós fomos descobrir que ou todos nos vacinávamos, ou a maioria se cuidava adequadamente, ou nós estaríamos todos fadados a viver recluso ou a morrer. E como é que nós, em 1 ano e meio, a humanidade conseguiu desenvolver o antídoto para aquele mal? Foi nessa grande rede humana de inteligência, de esforço, e isso precisa ocupar a nossa sociedade novamente. Nós não podemos nos conformar com um país como o Brasil, que praticamente alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo, ainda ter 33 milhões de pessoas
abaixo da linha da pobreza definida muito. pelas Nações Unidas, não é? São 33 milhões de pessoas, são praticamente 3 cidades de São Paulo vivendo na pobreza. Nós podemos acabar com isso, desde que a gente se envolva com causas de fato importantes. Tem um exemplo que acabou de acontecer essa semana. Uma das maiores fortunas do mundo, o Warren Buffett, acaba de doar no seu testamento documentado 720 bilhões de reais, doou em dólares, lógico, mas traduzindo, transformando. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que a riqueza que um indivíduo conseguiu produzir em vida, ele quer deixar para além da família dele. Ele quer deixar para além de um enriquecimento de seus filhos e de seus sucessores e herdeiros. Ele quer deixar para a sociedade como um todo. E isso está acontecendo no Brasil, precisa acontecer com maior intensidade. Nós temos que valorizar esse tipo de atitude, esse tipo de causa, porque é isso que vai contribuir para acelerar uma sociedade mais justa, mais equânime. Claro que as políticas públicas de Estado têm que continuar acontecendo. Tem. Não é só o terceiro setor, não é só a filantropia que dá conta de tudo. A escola pública tem que continuar sendo boa, o hospital público da mesma forma, a segurança pública, as vias públicas, iluminação, tratamento de água e esgoto, tudo isso tem que acontecer. Tá certo? Eu não estou dizendo que o Estado pode largar a mão, não. De forma Estou dizendo alguma, que é essa rede que vai fazer realmente a coisa virar. E a Alesp, eu gostaria de enfatizar a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Vejam, turma, que nessa jornada toda, deste grupo nosso, nenhum de nós abraçou a causa da política partidária, seja Exatamente. como candidato a cargo eleitoral ou se filiando a este ou aquele partido. Por isso que quando a gente chega na Alesp, a gente, com as nossas causas, a gente tem um olhar dos deputados suprapartidários. Você vai ver, por exemplo, no PL de 2017, o 718, assim como este agora, 1328, da deputada Carla Morano, praticamente todos os deputados apoiando, da extrema esquerda à extrema direita, o centro, porque são causas sociais. É a sociedade dizendo para a Alesp, olha, nós precisamos disso, porque vai acontecer aquilo, aquilo outro. Mostrando dados, consequências, o momento, como agora da reforma tributária. Né? O ICMS vai ser extinto, o que vem no lugar? Né? Essa questão da deputada Carla Morano, quando ela percebe que o cupom fiscal impresso está caindo em desuso, né? Até por não há mais a obrigatoriedade de se imprimir o cupom, a não ser que o contribuinte peça, eu quero a minha nota. Com ou sem o CPF, eu quero a minha nota. Eu quero a garantia da mercadoria, seja por que razão for. Ora, o que a deputada diz com essa nova opção? É uma terceira opção valiosa. Mesmo que ele não queira, o caixa vai perguntar, posso doar para esta causa? Está aqui cadastrada com os seus devidos documentos, etc. Posso doar? Pode doar. Não quero pôr meu CPF, não quero papel, mas pode doar, porque aquela instituição é do meu bairro, é da minha cidade, e faz um projeto que eu apoio. Então, doe para ela. Isso é muito legal. Isso demonstra como a sociedade consegue ser protagonista de uma realidade melhor. E veja, o salto que nós estamos dando. Nós saímos da democracia representativa para a democracia participativa. Que diferença é essa? Uma coisa é você eleger seu representante a cada 4 anos. E depois de 4 anos você vai lá, às vezes você nem lembra o voto. Outra coisa é você eleger os representantes e participar do curso do mandato, seja no executivo, seja no legislativo. Ou seja, a Alesp fez isso acontecer na prática, não só na nossa audiência pública, mas é o alvo da nossa conversa aqui hoje. As imagens que nós estamos vendo é a imagem da democracia participativa acontecendo no estado de São Paulo.
A Alesp nos abraçou, claro que é um grupo que não vai lá para destruir, nada disso. É um grupo que vai lá para mostrar argumentos, para mostrar a importância do trabalho, por que nós precisamos daquela... Veja que tinha gente de pé, porque o auditório maior da Alesp estava em reforma, o Franco Montoro, não coubemos todos. As outras audiências que fizemos no auditório Franco Montoro também lotava, porque a gente fala para o Estado de São Paulo, entidades, vamos na Alesp mostrar o que está acontecendo agora e o que a gente precisa. Democracia participativa. A marca da audiência pública, a marca da Alesp é esse exercício. Verdade. E eu convido a toda a sociedade paulista a praticar esse tipo de atitude com os seus deputados, porque a deputada Carla Morando não só colocou o seu gabinete à disposição, como chamou a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Social. Veja a rede acontecendo. Quando a gente vai ver a aprovação dos pareceres do PL 1328, nós vamos ver os deputados apoiando, seja o partido que for. Isso é muito bonito. Isso é democracia. Nós temos ainda 5 minutos de programa, poderíamos ficar aqui debatendo esse assunto rico, né? Informações de grande relevância. Sim. Henrique, eu queria que você destacasse nesses minutos finais, também vou pedir a colaboração do Eduardo, a importância da facilidade nesse repasse, a importância da aprovação desse projeto de lei de autoria da deputada Carla Morando. Fazer com que os recursos para a manutenção de tudo que foi exposto aqui, por mim e pelo Eduardo, cheguem com uma maior facilidade para a instituição, mas de uma forma lícita, como a proposta como o Eduardo falou, o reconhecimento. Hoje, para a Casa Velhinha Dona Adelaide existir como instituição filantrópica e reconhecida, ela passa pela avaliação desde o município, o Estado e o governo federal. Senão a gente não teria, Eduardo, emenda parlamentar, que inclusive a Casa teve 3 emendas parlamentares, que nos ajudou muito. Sem o reconhecimento da instituição junto a todos os órgãos públicos, não seria possível. Agora, esse recurso da nota fiscal paulista, vindo de uma forma mais fácil, por assim dizer, vai nos beneficiar muito e nos assegurar a ter um planejamento, inclusive, melhor, quanto da demanda de contratações, quanto da demanda das necessidades dentro da casa. Não é só contratações, tem toda uma estrutura física na casa, de adequações estruturais. Então, você tem um recurso que você já fala assim, bom, esse mês foi bom, o mês que vem vai ser melhor, porque eu vou desenvolver um engajamento maior. E você ter já como esse recurso acontecendo com a maior naturalidade e facilidade, sem um esforço absurdo, porque é muito esforço você correr atrás de um calhamaço assim, de cupons fiscais, para depois você conseguir transformar em recursos. Se vier de uma forma mais ágil, facilita a vida de uma forma geral. Então, parabéns, sim, à deputada Carla Morando, que conseguiu esse engajamento pleno. Eu estive aqui, Eduardo, no momento que teve toda essa explanação de situações de pessoas de toda a parte do Brasil. Fiquei muito feliz de ver o engajamento que demonstra o quê? Que todos estão na mesma causa, atendendo, ajudando e com suas necessidades iguais. Não tem ninguém de uma instituição que esteja com necessidades diferentes que não seja continuar atendendo o seu público-alvo. Então, muito grato de estar aqui. Para mim é um privilégio
em nome das instituições filantrópicas de São Bernardo do Campo, no quesito de atendimento ao idoso, que estar aqui representando essas casas é um privilégio, dar essa visibilidade à Casa dos Velhinhos Dona Adelaide, e não só, mas a todas as casas. Nós que agradecemos todo esse conhecimento e toda essa explanação sua aqui conosco hoje. Obrigado. Henrique. Eduardo? Sim, eu acho que se a gente pudesse resumir, vamos saber assim, o programa Nota Fiscal Paulista, ele tem um potencial anual de chegar a 200 milhões de reais de repasse às entidades do terceiro setor. A gente está conseguindo acessar em torno de 90 a 120 milhões, dependendo do ano. Com este PL, facilitando, dando uma doação direta desta forma, nós estamos prevendo que há uma chance da gente chegar mais perto desse teto, porque você vai diminuir a burocracia, vai expor menos o contribuinte que não quer colocar seu CPF, por exemplo, e vai poder envolver a empresa ela mesma na agilização dessa doação. É muito válido a gente abraçar o PL da deputada Carla Morando, inclusive para que a gente possa avançar no bom sentido, neste patamar mais alto e, com isso, aprimorar ainda mais o impacto social daqueles 255 milhões de atendimentos, passar a 300, 400 milhões, quem sabe, num sonho mais alto ainda, para que São Paulo, eu lembro sempre uma frase de Mário Covas, quando ele assume São Paulo, ele diz: São Paulo é o mais rico, mas é também o mais pobre. Né? São Paulo tem essa característica de ser uma cidade e um estado pujantes, porém, quando você vai ver, o nível de pobreza também é extremo, é radical. Então, nós não podemos continuar nesse modelo de desenvolvimento sem olhar para isso. Não adianta nós termos uma riqueza para alguns, enquanto outros tantos não estão incluídos. E é isso que o terceiro setor pode apoiar com um programa tão inteligente como este criado, que é o programa Nota Fiscal Paulista. Já aproveito para agradecer o convite, agradecer à Alesp pela audiência pública, a deputada Carla Morando por se envolver com o programa Nota Fiscal Paulista, sobre a ótica do seu maior poder, é legislar, escrever boas leis. Muito obrigado a vocês. Nós que agradecemos, Eduardo, Henrique, muito obrigada pela participação de vocês e pelas contribuições. E nós agradecemos também a você que acompanhou mais um Alesp em Pauta, que fica por aqui. Lembrando que você pode acessar as nossas redes, acompanhar a nossa programação e também colaborar. Tchau, nos vemos na próxima.